Olá pessoal, nosso muito boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui para a nossa Casa Espírita, de forma virtual. E na noite de hoje, antes de a gente dar sequência, já vou dividir aqui a nossa tela. Vamos até a cidade de Bauru, São Paulo. Renata Fabiane. Boa noite, Renata. Boa noite a você, Ronan, a todos que estão nos assistindo, uma felicidade, mais uma vez estar aqui com vocês. Renata que esteve conosco no mês de janeiro, foi a primeira palestra de janeiro, foi juntamente com o nosso irmão Genilson, ele que é coordenador do Conselho Regional 06 aqui de Serrinha, da Federação Espírita do Estado da Bahia, e a gente fez um bate-papo e dessa vez será uma palestra. Interessante que você, Renata, foi a primeira palestra de janeiro e agora a primeira de fevereiro. É coincidência, né? Porque nós, a semana passada não tivemos doutrinária no dia 1º, porque foi a abertura da nossa Semana Espírita. Certo. Então, do dia 1º até o dia 6 tivemos a Semana Espírita, em que, inclusive, lembrar o pessoal que continua lá esse material. Tá sem som. Está dando interferência. Voltou. Então, assim, a gente está no nosso canal no YouTube, quem quiser está lá, para a gente, quem quiser rever ou ver, quem não viu ainda, né? Então, vamos lá. Antes de eu passar aqui em definitivo para Renata, vamos falar um pouco com Jesus. Amado Mestre Jesus, em mais uma noite de terça-feira, reunidos em Teu nome, aqui estamos nós, no Centro Espírita Chico Xavier e outros amigos de outros centros e outras denominações religiosas. Em mais uma noite de trabalho, em mais uma noite de aprendizado, em mais uma noite de troca de energia, em mais uma noite de recebimento da Tua luz. Que possamos aplicar os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. A cada dia ganhamos mais responsabilidades por cada aprendizado. Porque quanto mais nós aprendemos, mais nós temos que aplicar. Então, com esta consciência e com o apoio dos espíritos superiores e dos nossos outros amigos, é aqui que seguimos, Senhor Jesus. Obrigado por mais uma oportunidade e que a Tua paz reine em nossos corações. Que assim seja. Bom, e na noite de hoje, a nossa Renata, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Irmã Catarina, não é isso? Lá de Bauru, e ela vai falar do tema bicorporiedade. É um tema muito interessante, muito curioso, por sinal. E eu vou passar agora para você, Renata. E me fale aí, a gente estava conversando em off, a quantos quilômetros você está da gente? E aí eu vou passar para você, você já não esqueça de falar, e aí no final eu retorno. Então que Jesus te dê um bom trabalho na noite de hoje. Assim seja, minha querida. Bom, agradecer essa oportunidade de estar a 2.023,8 quilômetros de Retirolândia, aí na Bahia. Se Deus quiser, um dia eu vou estar pessoalmente, mas por enquanto a gente tem que utilizar, então, das mídias, né? E eu estava falando com o Iromã, como tudo é maravilhoso, a nossa doutrina é espetacular. Cada vez a gente fica mais apaixonado por ela. E eu digo isso por quê? Porque nos idos de 1973, não sei exatamente se é nesse ano, mas Geraldo Lemos Neto, que tinha uma convivência muito próxima com o nosso querido Chico Xavier, estava em colóquio com ele, e ele disse o seguinte: olha, Geraldinho, o que é multimídia? E o Geraldinho disse assim: olha, não sei, Chico, o que é multimídia. Ele disse assim: então, os espíritos estão me dizendo que a nossa doutrina será divulgada de uma maneira muito intensa através das multimídias. E aqui estamos nós, né? Nós precisamos passar por esta
fase de pandemia, para que saíssemos, em sua grande maioria, nós, os palestrantes, da zona de conforto das casas espíritas, ou das rádios, né, ou dos jornais e periódicos, e passássemos também a utilizar a internet, o YouTube, todos os canais para a gente poder divulgar a nossa querida doutrina. Ou seja, aquela previsão que o nosso querido Chico fez lá naqueles idos de 1973 está acontecendo agora, porque quando as casas tiveram que fechar as suas portas, a espiritualidade já tinha então os meios para que nós não deixássemos de ter contato com a nossa doutrina, que nos consola, nos fortalece, principalmente para esses momentos de grande dificuldade. Então, é uma maravilha, eu estou a 2.023 quilômetros daí, eu levaria 28 horas ininterruptas, né, de estrada para estar com vocês. E, no entanto, a multimídia nos torna tão próximos. E a gente pode fazer, então, essa divulgação à distância, fazer esse intercâmbio de informações com os nossos amigos do Brasil e do mundo, né? Porque quantos e quantos não se sintonizam com as nossas casas através desses canais. Bom, quando o Iromã me convidou para falar hoje aqui com vocês, eu sugeri o tema bicorporeidade. E por quê? Eu dei uma aula sobre esse assunto no curso que nós ministramos aqui no Centro Espírita Irmã Catarina de Bauru. E é muito interessante, porque parece que se trata de algo muito espetacular, mágico, e não é nada disso. Se trata de um dos efeitos naturais da mediunidade. Por mais que a gente possa achar estranho, né? Porque mais comum para todos nós que trabalhamos nas casas espíritas, no cotidiano da casa espírita, nós temos mais contato com médiuns de faculdades de psicofonia, de psicografia, de clarividência, de vidência. E mais raros, então, ou incomuns, né? São os médiuns que têm os carismas, né? Os dons da bicorporeidade, da bilocação, da transfiguração, mas, embora inusitados, raros, são todos efeitos, fenômenos naturais. Bom, mas o que acontece, então? O que seria bicorporeidade? E bicorporeidade seria o mesmo que bilocação? E aí eu digo para vocês que não. Bicorporeidade podia ser o sonho até de muitas pessoas, né? Principalmente hoje em dia, que nós temos tantos afazeres, e como seria bom se a gente pudesse ter essa bicorporeidade, ou seja, estar em dois lugares ao mesmo tempo. É disso que se trata a bicorporeidade. E vocês acreditam que isso é possível? Pois eu vou dizer para vocês que quem conhece o Livro dos Médiuns, em seu capítulo 7, parte 2, vai me dizer positivamente, sim, isso é possível. Mas por que então que nós não temos esse conhecimento, não temos esse contato sempre com essa possibilidade, né, da bicorporeidade? E aí eu vou dizer para vocês que para que um médium tenha esta faculdade, que embora natural, ela é rara, é necessário que ele seja um médium de um espírito elevado. E aí, no decorrer da minha explanação, eu vou dizer vários para vocês que tinham, então, este dom, ou também, né, chamado de carisma. E também vou sugerir para vocês que leiam um livro chamado Diversidade de Carismas, do Hermínio Miranda. São 2 volumes, e é um livro que, quando eu li a primeira vez, eu até acreditei que existia muita fantasia nele, porque eu o li antes de ler o Livro dos Médiuns. E depois, quando fui ler o Livro dos Médiuns, estava tudo confirmado lá, que realmente nós tivemos
muitos homens duplos, né? Existe até, né, na internet, vocês podem procurar, muitos casos, então, de espíritos que eram espíritos elevados e que tinham essa particularidade, essa faculdade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. E é diferente, então, a bicorporeidade da bilocação, porque a bilocação é eu estar aqui e ir até um local, voltar, descrevendo o que vi naquele local, mas o meu corpo não é visto neste local onde eu estive. E isto é a bilocação. E eu, no decorrer da minha experiência dentro da doutrina espírita, principalmente como esclarecedora, né, o antigo doutrinador, eu tive a felicidade de ver alguns desses fenômenos de bilocação. Eu me lembro que, certa feita, uma amiga estava desesperada porque não tinha contato com sua filha, não sabia, não conseguia ligar, o telefone não completava a ligação, e ela entrou em pleno desespero, porque a filha estava longe. Então, ela compareceu na reunião, nessa situação, e atendida por uma médium que tinha esta capacidade de bilocação, ela disse o seguinte: olha, se concentra e pensa na sua filha, que eu vou onde ela está. E só perguntou que cidade que ela estava, não perguntou mais nada. Então, essa minha amiga se concentrou e a médium, então, esteve até o local que estava a filha dela e voltou e narrou para ela tudo o que viu. Eu me lembro da riqueza de detalhes. Ela narrou o quarto da menina, ela narrou como estava a menina, qual era a veste da menina, o que ela estava fazendo naquele exato momento. E nós ficamos, então, com todas aquelas informações. E ela disse o seguinte: olha, eu conversei com ela, que está dormindo, e pedi para que ela entre em contato com você. Então, você logo terá resposta de como é que ela está. Ela logo entrará em contato com você. Bom, no dia seguinte, essa minha amiga ligou e me contou que a filha dela disse que estava dormindo e que teve um sonho com uma senhora e descreveu então a médium. Olha que experiência maravilhosa de bilocação. Então ela descreveu que ela sonhou com uma senhora e que essa senhora pedia encarecidamente que ela entrasse em contato com a mãe. E ela, que havia passado vários dias sem contatar com a mãe, por motivos que são particulares, não vem ao caso agora, ligou, então, para a mãe e contou desse sonho. E a mãe, para se certificar, então, das informações que a médium tinha dado, né? Porque nós somos sempre meio que São Tomé, né? A gente precisa ver para crer. Então, ela disse: o que você estava fazendo? Onde você estava deitada? Você estava na sua cama? Que roupa que você estava dormindo? E a menina falou: mas por que te interessa isso? Ela disse: não, eu só queria saber. Ela falou assim: então, mãe, ontem eu cheguei de uma festa e me deitei com a roupa que eu estava no corpo. Exatamente como a senhora havia descrito, que ela não estava de pijama, que ela não estava coberta, que ela estava jogada em cima da cama dormindo. Então, para vocês verem como é interessante o fenômeno da bilocação. E nós tínhamos comprovação de que realmente ela esteve lá pela descrição do ambiente, do quarto da menina, de objetos particulares que estavam lá, da roupa que ela descreveu. E a menina achou, né, certamente, que teve um sonho. Para ela, sim, ela estava dormindo, em desdobramento, conversou com o espírito da senhora que se fez lá presente no quarto dela. E por que isso aconteceu? Por que alguns médiuns têm esta faculdade? Eu posso aqui parar, fazer uma prece e pedir para estar em algum outro local? É-me lícito ir vasculhar a vida íntima das pessoas? Claro que não. Os objetivos têm que ser sempre objetivos nobres. E o médium que tem esta faculdade também é um médium de moral ilibada. É alguém, então, mais elevado que os comuns que
estão aqui na Terra. Então, não é assim, não é uma brincadeira, não é uma faculdade mediúnica que a gente pode usar ao nosso bel prazer. Então, isso se trata da bilocação, quando há uma necessidade que se justifique e que nós encontremos médiums com esta potencialidade, né, da sua alma, né, a sua mediunidade tem essas particularidades, então isso pode acontecer. Já a bicorporeidade é mais raro ainda nós encontrarmos médiuns com esta capacidade, né, médiuns elevados. Mas nem por isso nós deixamos de os tê-los em tempos remotos e em tempos aqui mais próximos de nós. Nós tivemos vários exemplos de médiuns que tinham a bicorporeidade. Então, um deles, inclusive Hermínio Miranda narra no seu livro, né, Diversidade de Carismas, tratava-se de uma professora, e ela dava aula em um colégio só para meninas. E ela teve muitos problemas, porque como ela tinha essa faculdade anímica, e não é só uma faculdade mediúnica, ela vem já com o seu biológico, né, o seu corpo vem com uma preparação diferente para que possa, então, exercer essa fenomenologia, né, ou palavra difícil. Ela tinha, então, essa faculdade e ela exercia. Às vezes, acontece involuntariamente e, às vezes, você também pode induzir a bicorporeidade. Então, quando não era induzida, era espontânea a bicorporeidade, ela tinha o nome de Regina. Regina se deslocava dando aula, ela era vista em outro local. Mas não era vista apenas. Se alguém chegasse próximo, poderia tocar em Regina, poderia conversar. Então, existia tangibilidade. Ela tinha um ectoplasma que fazia com que o seu corpo se irradiasse para outro lugar. Então, nós não podemos dizer que há uma divisão da alma, né? O espírito de Regina se dividia. Não, o espírito nunca se divide, ele é uno. Mas como o Sol, para que a gente possa entender, o Sol ele é uno, e mesmo assim ele se irradia por todo o nosso planeta, né? Por metade do nosso planeta, onde é dia, o Sol se irradia. Até rimou. Bom, mas é assim que acontece com esses espíritos que têm esse fenômeno raro, mas é natural, é inusitado, porque pouco nós temos, né, conhecimento ou contato com ele, mas acontece. E então Regina era vista dando aula e também vista no jardim. E isso várias vezes provocou a perda do emprego, porque as pessoas ficavam apavoradas de saber que Regina estava em 2 lugares ao mesmo tempo. E a finalidade? Qual era a finalidade disso? O espírito sempre se desloca para fazer o bem, sempre para ajudar o próximo e não em benefício próprio. Então não adianta, às vezes eu brinco lá no Centro Espírita, né, que precisa de alguém para dar palestra, precisa de alguém para dar o curso, precisa de alguém para cobrir em outra casa espírita, e eu falar, infelizmente ainda não tenho o dom da bicorporeidade, né? Mas aí se eu tivesse, se fosse realmente para ajudar, né, uma casa espírita, ajudar o próximo, certamente eu poderia me favorecer dessa faculdade. Mas se fosse para o meu intuito egoísta, né? Eu quero estar aqui, mas eu quero estar na festa, eu quero estar no centro, eu quero estar em inúmeros lugares, aí são fins egoísticos. E é lógico que não me seria permitido usar, então, desta faculdade. E aí também, então, falar de um exemplo longínquo, né? Eu vou falar de Santo Antônio de Pádua. O nosso querido Santo Antônio, ele era um dos médiuns, né? Ou, por isso, considerado santo, que tinha essa capacidade da bicorporeidade. E certa feita, Santo Antônio estava, então, na Espanha, porque ele era da ordem franciscana, e estava lá, então, divulgando o Evangelho de Jesus, quando ele sentiu, fazendo as preces,
que o seu irmão, o seu pai, estava sendo julgado naquele exato momento na Itália, enquanto ele ali na Espanha. Então, neste exato momento, em preces, ele conseguiu comparecer à Itália, defender o seu pai, então foi visto por todos que estavam no julgamento, de uma maneira como nós, se estamos aqui, podemos ser palpados, abraçados, conversar, dialogar, justificar, e assim Santo Antônio fez, defendeu seu pai, mesmo estando lá na Espanha, também divulgando a ordem franciscana da qual ele fazia parte. Mas aí o que acontece, né? Se eu tivesse possibilidade de conversar com quem estava no julgamento e quem estava na Espanha com Santo Antônio de Pádua, eu perceberia, se eu estivesse na Espanha, que Santo Antônio estava meio que, como nós podemos dizer, deslocado, meio distante. É como se ele tivesse dois mentais. Um mental que fica fazendo atividades automáticas, enquanto o outro vai exercer uma atividade intelectual. Então, é assim que acontece no fenômeno da bicorporação. No fenômeno da bilocação, que eu falei anteriormente, que é eu ir até algum local para atender, para trazer notícias daquela pessoa que está distante, se alguém falar comigo, tentar falar comigo enquanto eu faço essa bilocação, a pessoa vai perceber como se eu estivesse sonhando, fora do ar. E quem está lá recebendo a minha visita em bilocação não me veria. Eu não teria, então, essa tangibilidade. Outra pessoa, outra santa, muito conhecida, Maria da Greta. Ela era uma espanhola, uma madre superiora, e que toda vez que fazia suas preces, ela entrava então em transe e ela pedia para Nosso Senhor Jesus para que ela pudesse ajudar as pessoas que estavam em aflição, em qualquer lugar. E o que acontecia? Ela começou a ir para um continente que inicialmente ela percebia que era muito diferente do continente espanhol do qual ela pertencia. E aí, isso era frequente, essas idas até este continente, até que ela conseguiu identificar que ela estava indo ajudando indígenas no continente americano, e para que ela fosse, então, fazer esses atendimentos, essa ajuda, ela utilizava, como todo médium que tem a bicorporeidade, ele utiliza, então, do ectoplasma dos encarnados locais, para onde ele se dirigiu. Então, esse fluido, né, do duplo etéreo, que a gente que estuda a doutrina, estuda a mediunidade, sabe que todo espírito encarnado tem. Então, o médium que se manifesta à distância, ele precisa utilizar o ectoplasma daquele que está ali no local, para que ele possa ser visível e tangível. Então, outro também, e esse aqui teve bem próximo de nós, não é tão distante quanto Maria da Greta, quanto Santo Antônio, foi o nosso querido Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi o que primeiro fundou um colégio espírita. O primeiro colégio espírita do mundo foi fundado por Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais. E Eurípides tinha uma vontade muito grande de se formar em medicina, mas não tinha condições para tanto. Mesmo assim, naquela época, atuava como médico se fosse. E dava aula no colégio espírita, chamado Allan Kardec, existe até hoje lá na cidade de Sacramento. Então, os alunos já estavam acostumados. Quando o professor Eurípides Barçanufo estava escrevendo na lousa, ele costumava ficar mais lento. Se falassem com ele, a fala também era mais lenta, porque eles já sabiam que Eurípides estava em transe mediúnico. Ele havia saído, então, né, não saído do corpo, né, mas se irradiado para outra localidade, onde ele sentia que precisavam dele. E uma das passagens muito interessantes, dentre várias, isso acontecia como que
cotidianamente com ele estar então dando aula e socorrer alguém no hospital, na Santa Casa de Sacramento, onde ele atendia. E um dia, assim, especial, né, para vocês terem noção do que acontecia com ele virou para os alunos e disse: olha, daqui uns minutos entrará aqui um pai desesperado para que eu vá atender o parto da sua esposa, porque é um parto muito difícil. Mas eu já fui atender esse parto. E os alunos já estavam acostumados, ficaram lá, né, assistindo a aula, e dados os 5, 10 minutos, entrou um pai esbaforido, pedindo para que o doutor Eurípides, né, chamavam de doutor Eurípides, fosse até o hospital atender a sua esposa, que o parto estava muito difícil, as parteiras não estavam conseguindo, as freiras, né, que atendiam, e que ele, então, por favor, se dirigisse até lá. E doutor Eurípides disse a ele: olha, não se preocupe, eu já fui, a criança já nasceu, está tudo bem. E o pai disse assim: de maneira alguma você foi. Se tivesse ido, eu teria me encontrado com você na cidade. A estrada era única, né? A estrada tinha de terra para chegar até a maternidade. E o homem, então, falou: não, o senhor vai comigo. E assim Eurípides foi. E chegando lá, as freiras disseram a ele: doutor, nós dissemos para o senhor que não precisava voltar. Nós dissemos que estava tudo bem, o senhor fez o parto, não precisava se preocupar. Então o pai teve certeza daquilo que Eurípides havia dito, né? Ele se duplicava, se irradiava e ia lá atender. Então é sempre ajuda ao próximo. Não adianta a gente querer, então, ter esses superpoderes para atender os nossos desejos egoístas, né? De poder trabalhar, se divertir, assistir Netflix e outras coisas mais, porque é sempre para ajudar o próximo. E são espíritos que têm esta capacidade, já nasceram preparados, né? Como o nosso querido Chico Xavier, é um espírito dessa magnitude, não vem assim ao esmo e por acaso, né? Existe uma preparação muito grande, biologicamente, né? A capacidade que esse médium tem de fornecer também ectoplasma para vários efeitos, né? Efeitos visuais, que nós chamamos a bicorporeidade, a bilocação, a transfiguração. Então, a aula não se trata disso, mas só para vocês também terem uma noção, a transfiguração também é um fenômeno raro, inusitado, mas é natural. E quantas vezes nós não vemos transfigurações de médiuns que dão comunicação e o seu semblante se modifica totalmente. Quantos daqui já não viram Divaldo Pereira Franco estar dando palestra, de repente, Bezerra de Menezes dá comunicação ali durante a palestra, ao vivo, e a gente percebe que é outro semblante, que já não é mais o semblante de Divaldo Pereira Franco. Isso a gente pode verificar nos vídeos que nós temos no YouTube, e nós vamos ver como a transfiguração também ocorre de uma maneira natural para certos médiuns que têm, então, esse espírito mais elevado, são médiuns, nós dissemos, mais plenos. Bom, uma outra passagem, também recente, né, essa data de 1950, foi do Padre Pio, um padre italiano, que ele era muito famoso porque ele dizia que ele podia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele podia estar atendendo alguém no confessionário, estar sendo visto no funeral de outro monge, e ele dizia assim, ele não sabia, não entendia sobre espiritismo, não leu as obras de Allan Kardec, se leu não contou para ninguém, mas ele sabia que ele tinha essa capacidade. E essa capacidade também era usada sempre de uma maneira nobre, não deixar os seus assistidos da paróquia, mas também estar atendendo outros que estavam à distância e talvez não tivesse assistência de algum outro paroco. Eurípides Barçanufo também tem um fato muito interessante sobre ele. Certa feita, em sala de aula,
Os alunos também verificaram que o Dr. Eurípides estava em transe, né? E aí ele voltou e disse a eles o seguinte: daqui a pouco vocês terão notícias de que o Tratado de Paz foi assinado em Versalhes. Versalhes, né, que é um bairro, né, de Paris, né, um bairro mais distante de Paris, está ali nas cercanias de Paris, e foi lá que foi assinado o Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, né, terminou a Primeira Guerra Mundial, mas o tratado foi assinado em 1918 em Versalhes. E naquela época não havia as mídias, as multimídias. Então, o tratado foi assinado e foi divulgado via rádio. E até chegar ao Brasil, né, Eurípides já havia dado a notícia de que havia sido assinado o tratado em Versalhes. Ninguém sabia, nem jornais, nada. Então, para vocês entenderem como é maravilhoso a gente ter conhecimento da doutrina espírita, a gente lê sobre os fenômenos. E Jesus, quando esteve aqui, ele disse que nós podíamos fazer maravilhas, que nós éramos deuses, nós éramos filhos dos deuses. Então, tudo isso que a gente vê os médiuns fazendo, nós também podemos fazer, se nós tivermos sempre o intuito de fazer o bem ao próximo. Porque mediunidade não é para nos servir, é para servir aquele que necessita, né? Então, eu fiquei maravilhada quando eu conheci essas histórias de bicorporeidade, de bilocação, de transfiguração, e existem tantas outras, né? Chico, por exemplo, nosso querido Chico Xavier, entre tantas faculdades que tinha, ele recebia mais de 2.000 cartas por dia. Não sei se vocês sabem. Existia um funcionário dos Correios só para receber as cartas e levar as cartas todos os dias a Chico Xavier. E ele, naquela época, ele já estava meio gordinho, né? Já quase próximo de se aposentar. Ele recebia as cartas e fazia questão de pegá-las uma a uma, e não as abria. E as mais importantes, as vindas de irmãos mais aflitos, ele as colocava nos bolsos, sem abrir. E Geraldinho, um dia também com ele, né, teve essa felicidade de conviver muito tempo com Chico Xavier, estava junto dele quando ele disse: olha, Geraldinho, segurando uma carta, esse nosso irmão aqui está sofrendo muito, sofrendo uma injustiça, perdeu o emprego, foi injustiçado, agora está passando necessidades, né? E Geraldinho olhou para a carta que Chico segurava na mão e viu que a carta estava fechada. Olha aí, mais um dom mediúnico, que nós, se tivéssemos, né, a moralidade de Chico Xavier, se tivéssemos a bondade de Chico Xavier, nós também poderíamos ser dotados desta faculdade. Então Chico Xavier disse a ele: olha, Geraldinho, eu não sei o que acontece comigo. Lógico que ele sabia, mas pela sua humildade, né, disse que não sabia do que se tratava aquele dom. Mas só de eu tocar na carta, é como se eu visse o nosso irmão escrevendo, como se eu lesse o pensamento do nosso irmão. E ele está... Tudo isso que eu lhe falei é como se ele estivesse, quando escrevendo a carta, me dizendo. Então, era assim que Chico conseguia atender-os. Ele tinha essa faculdade, que talvez não tenha sido nata, né? Não tenha nascido já com ele, mas ele desenvolveu pela sua bondade, pela sua dedicação ao bem, ele foi desenvolvendo outros dons. Por quê? Eu disse para vocês que, assim, a maioria desses médiuns, né, eles já nascem, já foram preparados lá na erradicidade, com esses dons. Mas há outros, e aí eu vou dizer para vocês, como Ivone Pereira do Amaral, há outros dons que a gente pode ir adquirindo, conforme nós vamos fazendo a nossa reforma íntima, a nossa mudança. Porque
muitas e muitas manifestações que nós encontramos nos livros, na doutrina, eles dizem que alguns médiuns já nascem capacitados para os trabalhos, para essas diversidades de dons, né? Clarividência, psicofonia, psicometria, e tantas outras, bicorporiedade, bilocação, transfiguração, diversos dons. Mas chega aqui, não quer trabalhar. Ou se trabalha, logo se cansa. Fala, já deu para mim. Os problemas do mundo nunca se acabam, eu tenho que cuidar da minha vida. Então, outros dons que poderiam ser acoplados a esse médium, porque os espíritos também nos estudam, também nos observam. E o apóstolo Paulo disse que nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. Então, o tempo todo, quando nós nos dirigimos, nos dedicamos ao bem, eles também se dedicam a nós, também se interessam por nós e também nos capacitam. E eu vou lembrar vocês de um exemplo, que a nossa querida Ivone Amaral Pereira, que muitos devem conhecer, porque ela é também da parte clássica, né, da doutrina espírita. Ivone, que escreveu Memórias de um Suicida, a trilogia da sua vida, das suas reencarnações, né? Então, Ivone, ela nasceu com um aparelho biológico, um corpo físico, que era para ir só até os 42 anos. Mas diante da sua dedicação à causa espírita, ao bem do próximo, às dores da humanidade, ela foi capacitada. Em uma das noites, Dr. Bezerra de Menezes e a pleiade de espíritos superiores que o acompanhavam fizeram, então, uma cirurgia no seu corpo físico, né, na sua capacidade, nos seus órgãos, e ela ganhou, então, uma possibilidade, uma moratória, conforme a gente diz, né, mas fica mais fácil de entender, ela ganhou mais 42 anos para trabalhar aqui. Aí muitos vão dizer, mas aqui você não fala que é um mundo de provas e expiações, que a gente está aprisionado, que sair daqui é ir para a liberdade, para a vida maior, para a vida verdadeira? Sim, mas lá nós vamos ter que trabalhar também. E nós podemos usar, então, dar um plus na nossa reencarnação. Fazer, ao invés de ir e voltar para uma nova reencarnação, aproveitar essa e fazer mais nessa, né? Não que não precisaremos voltar, mas podemos voltar em um mundo melhor, mais adiantado. Então, a gente sempre pode conseguir competências, habilidades, se o nosso intuito for ajudar o próximo. Então, até a bicorporiedade, a bilocação, que são raros, mas são fenômenos naturais, se a gente se dedicar, se a gente for realmente tiver objetivos nobres, por que não nos pode ser dado esta possibilidade de ajudar essas outras pessoas? A bicorporiedade, então, embora ela desperte um interesse, assim, a gente fique fascinado, não é possível. Existem inúmeros e inúmeros casos que eu não pude aqui contar para vocês, porque o nosso tempo é curto. Mas lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 7º, na segunda parte, vocês vão conhecer muitos e muitos casos, muitas histórias fascinantes, e também na Revista Espírita, Allan Kardec dista mais de 500 casos de bicorporiedade, de pessoas que tiveram esta potencialidade da sua alma, poder sempre servir ao próximo como se fosse um homem duplo. Então, eu acredito que eu tenha falado as principais, né, as principais características, que eu tenha despertado o interesse de vocês em conhecer mais dessas histórias, a história de Santo Antônio, a história de Maria Greta, que eu falei bem en passant, né, rapidinho, ela encontra-se também nos anais da Igreja Católica, né? Só que eles dão nomes, né, de fenômenos milagrosos, miraculosos, e não são. São todos fenômenos naturais, como Jesus disse. Nós somos centelhas de Deus.
E sendo centelhas, nós temos as potencialidades do nosso Criador, mas desde que saibamos usá-las para o bem do próximo e não para os motivos egoísticos que sempre queremos usar, né? Então, agora eu fico à disposição, se tiver alguma pergunta para responder. Tem sim. Colocaram aqui, Renata, duas perguntas. Deixa eu ver aqui. A primeira delas foi Nelma. Nelma é minha irmã, ela mora em Santa Luz. Santa Luz é a cidade aqui próxima a Retirolândia. E ela colocou essa pergunta aqui, ó. No caso da bilocação, apenas o espírito faz a visita? Sim. No caso da bilocação, apenas o espírito do médium faz a visita. Igual eu estava contando para você, né, do caso da médium, que foi lá ver a filha da moça que estava em aflição. Eu acho que nós estamos com retorno, né, do microfone. Então, eu também já tive uma experiência dessa de bilocação, não como médium, que eu não tenho essa capacidade. Mas eu também já tive notícias de um parente que estava muito doente, que nós não tínhamos condições de saber nem onde ele estava. E é um primo meu, que ele sumiu e saiu pelas ruas, né, praticando mendicância e tudo mais, e as irmãs muito preocupadas. E então, Nelma, a gente procurou essa senhora que tinha essa capacidade lá no centro espírita, contamos a situação e ela disse, olha, se me for permitido, eu vou tentar localizar. E ela nos falou como é que ele estava, que ele não estava nas ruas, que ele tinha sido recolhido, descreveu onde era o local, era muito interessante a mediunidade, mas era uma senhora mesmo, muito bondosa, com capacidade mesmo, um espírito pleno, muito boa. E eu digo isso não pela sua capacidade intelectual, mas pela sua capacidade, pela sua moralidade. Então, passado um tempo, nós tivemos notícias do nosso primo, ele retornou, apareceu na nossa cidade aqui de Bauru, e aí, interrogado, nós perguntamos e ele narrou o local onde estava, com as mesmas características que havia sido passado, então, pela senhora, pela médium, que com ele esteve, né, nesse fenômeno de bilocação. Agora, um fato que eu deixei de falar para vocês é que, às vezes, nós estamos em reunião mediúnica achando que nós estamos falando com espíritos desencarnados. E muitas vezes nós podemos estar falando com espíritos encarnados em estado de bilocação. Não é interessante? Porque nós que não temos clarividência, talvez não vejamos o espírito, mas o médium que tem clarividência se comunica com o espírito e, na maioria das vezes, consegue distinguir se trata de um encarnado ou de um desencarnado. E eu vou dizer que, como esclarecedora, antiga doutrinadora, né, às vezes nós achávamos que estávamos sempre conversando com espíritos desencarnados. E certa feita uma médium disse, olha, esse espírito que deu comunicação é um irmão que está dormindo, está em desdobramento, e seu espírito se deslocou até aqui. E como é que a gente consegue, então, saber? Como que essa médium conseguia saber? Porque ela via que, junto desse espírito, havia aquele cordão fluídico, né? Que nós falamos o cordão de prata, né? Como se fosse um cordão umbilical, que liga sempre o espírito nosso quando está em desdobramento. Quando nós dormimos toda noite, nós fazemos esta bilocação, né? Nosso espírito se desloca, vai para o passado, né? Em outras existências, encontrar com outras pessoas que não reencarnaram, vai para, às vezes viaja no tempo presente, né? Em algum lugar para ajudar, vai trabalhar. Mas aí como que nós distinguimos se trata de um espírito desencarnado ou encarnado? Através desse cordão fluídico. Então, em muitas reuniões
reuniões mediúnicas, nem sempre a comunicação é só de espíritos desencarnados. Às vezes são espíritos que são levados, que estão dormindo ou estão num estado assim, até de vigília, né? O espírito pode estar até acordado e ele é levado para ser tratado numa casa espírita, e quem com ele está ali, com o seu corpo, né, vai ver que ele está assim meio que dormindo, longe, mas ele está sendo tratado. Quando a pessoa chama e fala, onde você estava? Ah, eu não sei. Ele não sabe, ele não se recorda, mas ele foi levado para ser tratado, para que pudessem conversar com ele, para que ajudassem ele, que talvez, conversando assim como nós estamos conversando, ele não aceitasse, mas tendo um tratamento, né, que ele pense ser um sonho, que ele pense ser alguma intuição, ele aceite de uma forma mais, fácil. Então, eu espero que eu tenha respondido. Nós temos uma segunda pergunta, segunda e última aqui, de Cleide Aparecida, né? Cleide não colocou aqui a cidade. Vamos lá, que é a pergunta dela. No caso do parto, foi um exemplo que você deu, né? No caso do parto, as freiras viram o médico? Elas viram, elas podiam tocar no médico. O médico tocava na parturiente, ele pegou o bebê, como se fosse um médico mesmo, normal. E elas já estavam acostumadas com isso. Elas sabiam que o doutor estava lá, o doutor estava dando aula no Colégio Allan Kardec, em Sacramento, Minas Gerais. Se vocês tiverem oportunidade de ver, de consultar, de ler o livro sobre o Dr. Eurípides Barçanufo, vai ter esses e outros casos lá contando. É a mesma coisa dele estar presente em 2 locais ao mesmo tempo. E é interessante que, se você for pegar o livro dos médiuns, né, Allan Kardec pergunta, mas então ele pergunta sobre esse fenômeno, né, e eles respondem que o espírito se divide. E aí Allan Kardec, ele não gostou desse termo, se divide, porque ele sabia que o espírito era uno, por todos os seus estudos e respostas, que diz que o espírito não se divide, o espírito ele é uno, ele é inteiro, não existe aquela história de 2 metades que foram separadas, das almas gêmeas, né? Não, isso já era fato consumado, já não havia discussão, né? Então, quando eles disseram, o espírito se divide, Allan Kardec falou, se divide, e eles disseram, não, desculpe, o termo correto é se irradia. E aí o exemplo do Sol, né? O Sol, ele é visto em todos os lugares, mas ele é único. O espírito, quando ele tem a bicorporeidade, a possibilidade da duplicidade, ele se torna tangível. Tangível eu pego esse copo, eu apalpo, eu vejo como se fosse mesmo o copo que ele é. Então, o doutor Eurípides foi visto, se tinha alguém assessorando, dando assistência ao parto, conseguia tocar, sentir como se ele fosse de carne e osso. Por isso que é um fenômeno que causa, assim, uma maravilha para a gente, porque realmente é como se fosse uma duplicidade do espírito, e não. Ele utiliza, o espírito dele, quando se desloca, se irradia, né, para outro lugar, e isso é uma faculdade de todos os espíritos elevados. Eles se irradiam por todos os lugares que eles querem. Essa irradiação, ela necessita, para se materializar no outro local, do ectoplasma dos presentes. Porque nós, como espíritos encarnados, todos fornecemos ectoplasma, né? Aquele fluido que nós temos, né? Fluido vital. Então, o doutor tinha capacidade de colher todos esses fluidos e se materializar no local onde era necessária a sua presença. Então, isso que é muito interessante, essa potencialidade desse espírito elevado. Então, que a gente possa se elevar o mais rápido possível para a gente poder fazer essas maravilhas, para a gente poder ajudar as pessoas que estão em necessidade. A Bíblia, ela
está repleta de casos desse tipo, né? E aí você falando sobre a questão da tangibilidade, o exemplo mais clássico que a gente pode ver, que a gente pode estudar, ler, lá em Atos dos Apóstolos, né, quando Jesus ele aparece a primeira vez para os seus discípulos, a prova é tanta que Jesus ele estava em espírito, em que a Bíblia ela é clara, a Bíblia fala assim, as portas estavam cerradas e Jesus surge, aparece, né? Depende muito da tradução, às vezes vem surge, às vezes vem aparece, não diz que Jesus entra, e faz questão de lembrar que as portas estavam fechadas, cerradas. E aí vem o caso de Tomé, que Tomé só acreditou quando Jesus fez com que ele tocasse no corpo, então Jesus ele se tornou naquele momento tangível. Sim, não é isso? Exatamente. E também Jesus, né, tem o fenômeno da transfiguração, quando ele aparece no Monte Tabor, né, para os seus apóstolos lá, e essa aparição não foi porque Jesus queria se aparecer, né, vamos dizer assim, falar, eu sou o Messias, eu sou o cara. Ele precisava dar aquele testemunho para os seus apóstolos, porque a partir daquele momento, eles iam passar por situações muito difíceis, e então a fé deles tinha que ser fortalecida, porque eles teriam que dar testemunhos e o Messias não estaria mais ali de corpo, né, presente com eles. Então eles tiveram que testemunhar, né, aquela aparição, aquela luminosidade de Jesus, para que eles dessem testemunhos da grandiosidade do Messias. Então é maravilhoso, né? Eu falo assim, é difícil a gente estudar a doutrina e não ficar maravilhado, porque tem questões aqui que parecem magia. Se você falar para qualquer outra pessoa, vai falar, isso não existe, tá louco. E tá lá na Bíblia, tá lá, só que eles colocam que são milagres. E Jesus veio e disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço. E falava para os apóstolos, exemplificava o tempo todo, que aquilo que ele fazia, eles também podiam fazer. Mas precisava ter fé, precisava ter bondade, querer fazer, não para ser o maior, e sim para ser o menor, né? O menor é o maior perante Deus. É maravilhoso. Olha lá, o Genilson está dando boa noite aí para nós. Meu querido Genilson. Apareceu, né? Chegando aqui já no final, Renata, aí a gente já aproveita para mandar um abraço aqui para todas as pessoas que estiveram conosco, né? Aquelas que colocaram aqui no chat, né? Nelma, Oceane, Maria Reinalda, seu Antônio, Dona Elzira, Cleide Aparecida, Bolivar, ele fala de lá de Nordestina, minha mãe Isabel, Eva, Marina, muita gente, Antônio, José Antônio Trindade de Rondônia, ela é diva, vamos lá, Livramento aqui da França, e Genilson, né? Ele foi aqui o último que postou, um abraço aí para Genilson, nosso grande irmão. Meu padrinho, né? Foi ele que me apresentou aí. Exatamente, é o seu padrinho. Então, antes da gente fazer a prece final aqui, eu vou até pedir, Renata, para você fazer. É possível fazer a prece? Lógico, sim. Então, antes de você fazer a prece aí, a gente já... Só fazer aqui um aviso, eu até esqueci. No início da nossa palestra, antes do começo, né, propriamente dito, eu passei uma música, né? Aquela música A Barca, interpretada pela banda BSS Harmony, que esteve conosco aqui no dia de domingo. Nossa, muito bom. E já convidando todos vocês para a próxima terça-feira, dia 15 de janeiro, no mesmo horário, teremos uma palestra com o tema Família, Espaço de Evangelização Infanto-Juvenil. Quem irá expor será Yara Nancy, daqui de Retirolândia. Então, todos convidados já para a próxima semana. Deixa eu ver aqui, teve mais alguns comentários. Isso, Genilson, ele disse que estava em outro trabalho, aí chegou depois. E ele disse também que ter uma afilhada dessa é uma honra. Eu tenho um padrinho desse também. E Cleide
agradece, né, pelos ensinamentos. Então, agradeço. Renata, eu vou devolver para você, né, para a gente fazer a prece. Que assim seja, meu querido. Então, que nós possamos aproveitar desse instante, desse ambiente criado por esse trabalho maravilhoso do nosso querido irmão Iromã e todos os trabalhadores da casa aí, todos aqueles que estiveram sintonizados conosco nessa noite, que a espiritualidade irmã que nos visitou agora nos lares de cada um, no templo da nossa alma, essa espiritualidade que sabe das nossas angústias, sabe das nossas dores, das nossas dúvidas, que conhece as nossas más inclinações e que nos insere com seus exemplos majestosos de dedicação ao bem e ao amor ao próximo na trilha da luz, que eles possam deixar então materializadas nos nossos lares e nessa casa que nos acolhe agora, essa casa que é uma escola, um hospital, e que nos oferece, através das luzes da doutrina espírita, todos os esclarecimentos necessários para que a gente possa compreender, então, todas as nossas dificuldades, tudo o que acontece conosco, os desencarnes, as dores, mas também as alegrias que esta vida nos traz. Que a gente possa entender, Pai, que tudo que nos acontece tem uma razão de ser. E quando a gente sabe qual é a razão de ser, nós nos tornamos infinitamente mais úteis e melhores. E assim, a gente pede, Pai, que abrindo então nossos lares para essas visitas amoráveis, que você traga para nós, que elas possam trazer as bênçãos de um passe a cada irmão e a cada irmã que convive conosco, também aqueles que não convivem conosco, aqueles que estão nos abrigos, nos asilos, nas ruas, nas penitenciárias, enfim, a todos, Pai, a todos que o Senhor possa iluminar com a vossa presença, que a dor possa silenciar perante o amor que abraça e que nós, renovados então pela tua presença e pelos seus benfeitores espirituais, possamos fazer a partir de agora, a partir de todos os conhecimentos que essa doutrina nos traz, um caminho diferente em nossa jornada. Que nós possamos honrar o fato de nos dizermos cristãos. Que nós possamos fazer aquilo que nos pedistes, amando o nosso próximo como a nós mesmos. E amando a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Derrama, Senhor, sobre todos a sua paz, a sua misericórdia, a sua luz, e despede-nos, Senhor, dessa tarefa que ora encerramos, mas doa-nos a tua eterna companhia. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada. Então, Renata, assim, em nome da nossa casa, do Centro Espírita Chico Xavier, a gente torce, pede aos espíritos de luz, a Jesus, e continue aí te abençoando nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado. Eu que agradeço que você fique na paz, nosso Senhor Jesus. Muito obrigado. E por você ser tão jovem assim, tá na divulgação da nossa doutrina. Isso é uma bênção. Então, obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês que estiveram aí do outro lado, e convidar, né, que vocês, quem leu, relê, quem não leu, pegue para ler o livro dos médiuns, né, para ver mais esse tema aí. Inclusive, quando a gente lê o livro dos médiuns, que aí agora você vai na Bíblia, você vê que tudo aquilo que a Bíblia fala ganha mais significado. Com certeza. Então é isso, pessoal. Nosso muito boa noite e até a próxima semana. Até a próxima. Tchau. Tchau.